e com isso teremos já o início, assim, mais institucional do curso. Bem-vindos, então, a todos. Com isso a gente pode dar início formal e institucional ao curso. Vamos iniciar uma sequência de 10 encontros. Eu quero, antes de começar a apresentação, quero alinhar alguns aspectos aqui de logística do curso. Eu pediria que todos que estão na sala deixem seus microfones desligados e perguntas vocês coloquem aqui no sistema do chat. Tá? Eu vou tentar fazer as respostas às perguntas em blocos, então não vou conseguir ao longo do curso, ao longo da aula, estar constantemente revisando o chat. Isso vai ser feito em intervalos que eu faço ao longo da aula. Então, peço paciência a vocês que, quando deixarem a pergunta, a resposta não vai aparecer de imediato, a gente vai revisar elas quando a gente chegar no momento oportuno, tá? E o acesso está sendo feito exclusivamente pelo link que a gente disponibilizou agora, atualizado, cerca de uns 15 minutos a gente atualizou o link do Google Meet. A gente também está gravando a aula, tá? Porque essa aula também vai poder ficar disponível dentro do Google Classroom, para aqueles que tiverem acesso. E também o último detalhe a respeito de vinculação ao caráter de projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo. Para a emissão de certificados ao final do curso, é necessário algum tipo de controle de registro, de presença. Então, criei dentro do Google Classroom um espaço, uma tentativa de tentar fazer alguma lista de presença automática dentro do Google Classroom, lá no tópico 1 da aula de hoje, tem um espaço para vocês clicarem ali para confirmar a presença. A gente vai tentar esse mecanismo ao longo da aula. Agora vocês vão me dizer se funcionou ou não funcionou, se vocês conseguiram clicar e se gerou algum tipo de confirmação. Caso contrário, ao longo da semana eu circulo algum tipo de lista mais artesanal, tentei fazer alguma coisa mais automática, para a gente não concentrar tanto o trabalho na parte burocrática e poder se concentrar diretamente no que importa, que é a nossa discussão de atualização sobre o Mercosul, tá? Então, o que eu vou tentar fazer com vocês aqui, basicamente, eu vou ficar num canto do vídeo, vou projetar o PowerPoint, e vou usar o PowerPoint como um roteiro da apresentação, para que vocês tenham também um visual, para aqueles que estiverem visualizando com tela um pouco melhor, poderem acompanhar também a apresentação. Acho que vocês todos agora já estão vendo a apresentação, né? Deixa eu confirmar. Estão visualizando? Sim, maravilha. Então, tá. Eu vou ocultar aqui e vamos começar. Deixa eu aumentar aqui, para que vocês tenham um visual melhor do processo. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos direto para o assunto. Eu quero começar... eu já me apresentei antes do início da gravação, para os que não chegaram. Eu vou ter uma dificuldade em continuar aceitando as pessoas que estão entrando depois das duas, porque eu vou estar projetando aqui o PowerPoint ao lado. Vamos ver se eu consigo fazer assim. Estão todos vendo a apresentação bem? Então, tá ótimo. Então, comecemos. O curso se chama Mercosul e Agenda Contemporânea da Integração Regional. Está sendo oferecido no âmbito da Universidade Federal de São Paulo, por meio do Departamento de Relações Internacionais. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Assim melhorou?
Então, isso vai me permitir, ao longo desse curso, eu estou logo no início, até esquentar, a gente vai ter essa dificuldade por causa dos acessos que eu estou tendo que minimizar e continuar mantendo o curso. Então, vamos lá. O objetivo central do curso que a gente está oferecendo aqui é fazer uma atualização do Mercosul, uma temática do Mercosul, para aqueles que são iniciados no tema e para aqueles que estão iniciando no tema. Eu tenho interesse em fazer um questionário ao longo dessa semana ou da próxima, para que vocês possam responder e ter uma noção do nível de profundidade do que vocês consigam. Um momentinho aqui, tem alguém me dizendo que eu posso colocar um acesso automático. Como é que, porque o Fabrício está me explicando que é um mecanismo que o senhor pode colocar como acesso automático, através do e-mail que a pessoa usa. Sabe me orientar em relação a isso, algo mais do que isso, Fabrício? Porque assim eu já habilito isso e não interrompo mais. Só mais um pouquinho. É que isso acho que só é possível quando é e-mail Unifesp, Fabrício. Os demais eu estou autorizando. Um a um. Tá? Mas vamos lá. A gente tem um contexto. Eu estava falando antes sobre o questionário que eu quero fazer, porque isso me ajuda a ter um pouco a dimensão do nivelamento que vocês possuem já a respeito do Mercosul, e isso pode nos ajudar a saber o nível de profundidade que a gente vai dar ao longo do curso. É um curso que pretende ser específico para cada um. Hoje a gente tem uma aula introdutória, uma aula de abertura de conhecimento geral sobre Mercosul, aula mais de nivelamento, e aos poucos, tópico a tópico, o objetivo é aprofundar até o limite do razoável em termos de tempo, em termos de conteúdo geral, que nós vamos poder trabalhar em cada um dos temas que estavam apresentados no material de divulgação. Então eu vou montar essa apresentação, esse formulário de questionário, para que vocês possam responder diretamente dentro do Classroom. Por que é importante, nesse momento, a gente colocar em discussão o Mercosul e chamar a discussão sobre o Mercosul e a sua agenda contemporânea de integração regional? O Mercosul está completando, no ano que vem, 2021, 30 anos. Já não é uma organização internacional, não é um processo de integração regional novo, jovem, ele já tem a sua trajetória, ele já tem anos, décadas de institucionalização e de consolidação e de permeabilidade dentro dos estados que o compõem e da população que vive dentro da região do Mercosul. Ou seja, não é um espaço novo, não é um projeto incipiente, muito pelo contrário. Do ponto de vista brasileiro, ele é um pilar fundamental da política externa brasileira das últimas décadas. Ele tem uma relevância multidimensional para o Brasil e mais ainda para os seus demais sócios dentro do Mercosul. É hoje a organização de integração regional mais importante da América Latina e também tem, no plano internacional, ela tem grande relevância mundial dentre as organizações de integração regional. Ela é hoje, em termos de mercado, a organização que se propõe a ser uma união aduaneira em um mercado comum. Ela tem tanta importância quanto a União Europeia em termos de
posicionamento como caso de trabalho, ela é grande referência para os processos de integração regional na África, na América Central, o Sudeste Asiático, a ASEAN, busca entender muito o sistema de funcionamento e os gargalos que enfrenta o Mercosul, pela sua trajetória, pela sua complexidade, pela sua heterogeneidade de formação, que o Mercosul não é uma organização menor, não é um bloco de menor relevância, muito pelo contrário. E ele tem essa relevância multidimensional para a gente entender os diversos aspectos, as dimensões no qual ele é importante. Ele é importante, primeiro, por ser um processo de integração regional, propriamente dito. Ele tem uma natureza de integrar estados, integrar economias, integrar populações, integrar ordenamentos jurídicos, harmonizar um largo acervo institucional criado pelos estados e integrar as economias, integrar as pessoas, integrar as comunidades. E isso, por si só, mostra um tamanho de um desafio dessa dimensão de integração regional que o Mercosul advogou para si desde o seu princípio. Ele é também uma plataforma de inserção internacional dos países membros. Ele serve como um trampolim de acesso internacional. E ele é, hoje, a plataforma pelo qual os países membros elegeram inserir-se internacionalmente, fazer acordos internacionais, fazer acordos comerciais internacionais de forma conjunta, através do Mercosul. Então, a gente, desde a criação do Mercosul, não se ouve mais falar de acordo comercial bilateral, Brasil com qualquer outro estado fora do Mercosul. Sempre é Mercosul mais um. Então, não existe um acordo, por exemplo, Brasil-União Europeia. Existe Mercosul-União Europeia. Não existe uma negociação Brasil-Canadá. Existe uma negociação Mercosul-Canadá. Ou seja, é pelo mecanismo Mercosul que os países escolheram inserir-se no mundo. Ele tem também essa dimensão de inserção internacional. E, por fim, ele é uma estratégia de desenvolvimento econômico e social, que os países escolhem utilizá-la como essa ferramenta. Quando se dimensiona a escala produtiva, escala industrial, geração de emprego, contabilidade de produção nacional que é destinada quando se produz automóveis, por exemplo, aqui em São Bernardo do Campo, a gente está produzindo não só para uma escala nacional, está produzindo para uma escala regional. Quando se produz uma medicação da indústria farmacêutica no interior de São Paulo, também se está produzindo não só para uma escala nacional, é para a escala regional. Isso mostra como o Mercosul tem essa capacidade de ampliar os espaços econômicos do Brasil e dos demais sócios. O Uruguai, quando produz carne, produz 80% da sua carne para o mercado extra-Uruguai, a gente produz para o Brasil, produz para a Argentina, produz para o mercado estrangeiro, União Europeia, Japão, Estados Unidos. Ou seja, é isso que o Mercosul consegue se transformar também em um aumento de escala para os 4 países da região. Eu falo dos 4 porque são os 4 que estão com capacidade plena de participação no bloco. Vou acompanhando aqui. Por enquanto, tudo indo bem, todos seguem me escutando e acompanhando a apresentação. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Aqui, mais uma solicitação de participação. A justificativa do curso. Embora o Mercosul seja tão importante e seja tão estratégico para o Brasil e para os demais países da região, ele carece de um problema grave de transparência e de falta de informação. O nível de conhecimento público a respeito do Mercosul está muito aquém da sua relevância. A gente tem uma grande defasagem em termos de quantidade e de qualidade de informação, proporcionado tanto pelo Mercosul quanto pelos seus Estados-membros.
Todo esse trabalho que é feito dentro do Mercosul e para o Mercosul e pelos órgãos do Mercosul, tem pouquíssima visibilidade, pouquíssima transparência, pouquíssima forma de fazer prestação de contas a respeito disso, e a gente passa a receber informação sobre o Mercosul de maneira muito enviesada e pouco institucionalizado, tendo em conta que é um bloco e é uma organização internacional com larga trajetória e com muita permeabilidade em diversos setores, em diversos temas que são relevantes e fundamentais e estratégicos para cada um dos países. Então, isso é um grande problema que o Mercosul sofre, que não é de hoje, que é essa dificuldade de obter informação sobre o Mercosul e de o Mercosul gerar informação para os cidadãos e dos Estados-membros também divulgarem mais informação produzida pelo Mercosul e para os cidadãos do Mercosul. Isso porque a gente precisa acercar-se ao Mercosul e a toda a sua produção a partir de uma perspectiva de política pública regional. O Mercosul como organização internacional de constituição pública, ela é a extensão dos nossos estados, extensão das nossas constituições, extensão dos nossos orçamentos públicos. Portanto, é também patrimônio público, é também coisa pública internacional. E as políticas externas que são direcionadas ao Mercosul são também políticas públicas. Portanto, não podem sofrer de falta de transparência e nem de falta de informação para começar a análise e o motivador do formato que a gente vai tentar dar para esse curso de extensão, para tentar acercar-se ao Mercosul como forma de apropriação pública e crítica das ferramentas institucionais e políticas que são criadas pelo Mercosul para a sua cidadania. Tá? Cidadãos devem ter conhecimento, opinar, participar dos diversos temas que estão nessa agenda. Tá? Com isso, a gente conseguiria começar a sanar o déficit democrático que existe no Mercosul como organização internacional. Esse debate público das agendas negociadoras, saber o que está sendo discutido, saber os temas que estão na mesa, ter um espaço para participação pública, seja por meio de canais institucionais, seja como ONGs, seja como pessoa, seja como cidadão informado, seja por meio de representação política, é fundamental para a sua devida apropriação pública crítica. Né? Isso vai fortalecer a legitimidade social do Mercosul, as pessoas vão perceber que o Mercosul é delas, e que não é um projeto externo à realidade dos Estados, e isso pode começar a sanar o grande déficit democrático que existe do Mercosul junto a seus cidadãos. A gente se propõe a trabalhar isso nesses 10 encontros, começando com a aula de hoje, com esse calendário, isso está disponível dentro do Classroom, para a gente poder ter esse calendário previsto. O objetivo são aulas sempre às segundas-feiras, só não ocorrerão nas segundas-feiras quando há feriado, na segunda. Tem alguns casos aí que a gente já está previsto, ali ao invés de ser no 7 de setembro, vai ser no 8 de setembro, e mais alguns agora que eu não consigo repassar de memória, no 12 de outubro, vai ser 13 de outubro, mas a ideia é tentar repassar esses principais temas do Mercosul, que não são os únicos, obviamente, a gente teve que fazer uma certa delimitação dos temas mais relevantes da agenda, e a gente vai trabalhar aula a aula, com alguma profundidade cada um desses aspectos. São encontros semanais, como eu já adiantei, com videoaulas, os encontros estão sendo gravados, e vai ser acesso restrito e exclusivo aos inscritos no curso, isso com acesso ao Google Classroom. Tá? As plataformas vão ser as plataformas do Google Classroom, Google Meet, como a gente está utilizando. Carga horária total vão ser de 20 horas, são 10 aulas temáticas, no máximo de 2 horas cada uma, imagino que de 1 hora e meia a gente vai estar trabalhando esse material. Alguém já tinha enviado um e-mail, como não poderia deixar de ser, perguntando sobre presença e sobre certificado. O certificado é expedido ao final. Para ter esse tipo de controle, eu preciso que vocês gerem presença lá dentro do Google Classroom. Já vi aqui nos comentários de que está funcionando, de que está acontecendo tudo bem em termos de
de registro da presença. Então, isso, ao final, quem não puder assistir ao vivo, a gente vai estar com essa aula disponível, gravada, ao longo da semana, para poder fazer o registro da presença, se não durante o ao vivo, até as sextas-feiras. Ok? Deixa eu fazer uma primeira pausa aqui e dar uma olhada se a gente já tem alguma dúvida para poder continuar. Teremos acesso a algum material, diz Nicole Trevisan. Vou tentar carregar sempre, à medida de cada aula, colocar material de leitura, relatórios institucionais, artigos, textos, capítulos de livro. Vou tentar ir munindo vocês de informação paralela ao que é a minha apresentação e também minha opinião sobre esse processo. E sobre os temas que eu vou tentar mencionar e abordar aqui com vocês. Perguntas aqui da Nicole, que já tinha falado sobre conhecimento de cidadãos brasileiros com os setores sociais, e da Tainá sobre a iniciativa Somos Mercosul e a UPS. A gente vai comentar sobre a UPS com mais profundidade na semana que vem, tá? Porque assim a gente vai mostrar semana que vem está vinculado a entender o Mercosul enquanto organização internacional e na dinâmica do funcionamento da organização internacional, tentar demonstrar para vocês aqui os espaços que tem para participação social, os espaços que não tem, tá? Então, e que os espaços que existiam, que já não existe mais, e dentro desse pêndulo de abertura do Mercosul para participação social e de fechamento, isso é um ponto que a gente vai analisar um pouco mais adiante na semana que vem. Eu vou fazer uma transição aqui, aqui seria onde a gente começa o conteúdo em si. Quero aqui tentar centrar a aula de hoje em dois aspectos. Qual é o atual estado da integração do Mercosul, do ponto de vista institucional, comercial e jurídico, e segunda parte, que agendas contemporâneas da integração estão sendo levadas adiante. Isso é para a gente ter um pouco claro que objetivos o Mercosul tem lançado para ele mesmo, e quais ele conseguiu cumprir, e quais estão em andamento, quais não estão cumpridos, quais estão parcialmente cumpridos. Tentar fazer uma avaliação geral e superficial sobre isso. E para responder essas perguntas, se ele cumpriu com seus objetivos integracionistas fundacionais, aqueles que foram lançados em 91, e além dos fundacionais, que outros ele criou para si mesmo, em que outros ele está implementando políticas de integração, tá? Para a gente poder seguir adiante, eu queria começar projetando aqui um vídeo institucional do Mercosul. Vou migrar aqui a apresentação, vou sair do PowerPoint e vou passar pro vídeo, tá? Onde eu vou poder projetar aqui esse vídeo que está no YouTube. Só um pouquinho que eu vou fazer essa transição aqui, eu acho que vocês vão conseguir acompanhar com isso. Vou adicionar aqui o Google Chrome e eu vou projetar esse vídeo e logo em seguida a gente faz alguns comentários para que ele possa ser um nivelador de informação e também para disparar alguns comentários críticos que depois vocês possam fazer e eu possa reagir a esse vídeo para a gente ter um ponto de partida. Todos visualizando, eu vou compartilhar com áudio, então liguem os microfones. Unidos, temos mais possibilidades do que individualmente. Juntos, podemos ser mais competentes para preencher nossas necessidades e gerenciar os recursos compartilhando informações e conhecimento. Unidos, fortalecemos nossas economias, nossas relações comerciais, políticas, sociais e culturais.
Isso é o Mercosul, uma união de países que há mais de 25 anos trabalha em equipe pelo bem-estar de seus povos. Foi criado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai em 1991, mediante a assinatura de um acordo chamado Tratado de Assunção, baseado no respeito à democracia e na busca do desenvolvimento econômico. A partir dessa data e até hoje, tem sido um processo dinâmico e aberto ao que se uniram em fases posteriores a Venezuela e depois a Bolívia, atualmente em processo de adesão. Hoje em dia, também são sócios do Mercosul os restantes países da América do Sul. No Mercosul, as decisões são tomadas por 3 órgãos. O Conselho do Mercado Comum, integrado pelos ministros das Relações Exteriores e da Economia, para conduzir politicamente o processo de integração. O Grupo Mercado Comum, que é o órgão que atende ao funcionamento cotidiano do bloco. E a Comissão de Comércio, que supervisiona as ações relativas à política comercial. Para apoiar esses 3 órgãos e propor iniciativas, a cada ano organizam-se mais de 300 fóruns de negociação nas mais diversas áreas, com a participação dos representantes de cada país. Nessas instâncias, as decisões são tomadas por consenso, contando cada país com um voto, sem importar seu tamanho, população ou desenvolvimento econômico. Por sua vez, com o correr dos anos, criaram-se diversos organismos de caráter permanente para facilitar a aplicação das políticas em todo o bloco. Nestes primeiros 25 anos, o comércio entre os países do Mercosul multiplicou-se quase 8 vezes. 1/3 dos produtos do atual intercâmbio tem um importante valor tecnológico. Além dos acordos comerciais, alcançaram-se uma série de importantes conquistas de diversas características em questões migratórias, trabalhistas, culturais e sociais. A Cartilha de Cidadania do Mercosul inclui grande número de direitos em pleno desenvolvimento para cada cidadão. Entre outros benefícios, hoje podemos morar, estudar e viajar com total liberdade nos países que integram o bloco. Escolher, inclusive, onde aposentar-nos, sem perder nossos recolhimentos. Essa facilidade de deslocamento permite maior convívio com outras culturas e vê-las refletidas em expressões artísticas de diversas índoles através de intercâmbios e acordos culturais. Além de todos esses avanços em nível regional, o Mercosul concluiu múltiplos acordos de tipo comercial, político ou de cooperação com várias nações e organismos dos 5 continentes. No âmbito da cooperação econômica, desde 2006 existe um Fundo para a Convergência Estrutural. Este fundo de financiamento contribui anualmente com mais de 100 milhões de dólares para os setores mais necessitados dos países membros, sobre a base da solidariedade, o consenso, a equidade e a flexibilidade. Os aportes são feitos por cada país conforme suas possibilidades econômicas, recebendo mais quem menos tem, contribuindo para a realização de obras que aceleram o desenvolvimento das sociedades. Realizaram-se múltiplos projetos, tais como instalações de redes elétricas e interconexão, construção e reabilitação de estradas, rodovias e ferrovias, desenvolvimento de produtos turísticos, sistemas de saneamento e água potável, recuperação de escolas e moradias e um programa integral de ação contra a febre aftosa. O Mercosul, um território de quase 15 milhões de quilômetros quadrados, com uma grande variedade de riquezas e tesouros naturais. Reservas de água, biodiversidade, recursos energéticos, terras férteis e uma população de mais de 295 milhões de pessoas que conformam um patrimônio inavaliável de diversidade cultural, étnica, linguística e religiosa. Uma união entre países que se fortalece com o tempo e se consolida a cada conquista. Um lugar comum para crescer, melhorar, projetar e alcançar objetivos pelo bem mútuo. O Mercosul. Nossa equipe. Muito bem. Então, isso nos dá um
um panorama bastante geral, um pantajaço, como se diz em espanhol, sobre o Mercosul, sobre a sua trajetória, sobre onde ele tem sede, quantas reuniões, a população que ele abarca, Estados-membros, principais temas que ele aborda, não esquecendo que isso é uma apresentação feita pelo Mercosul, pelo setor de divulgação e de relações públicas do Mercosul, ou seja, ele pinta positivamente todos os temas aonde ele trabalha. A gente vai agora, ao longo do curso, aprofundar cada um dos pontos que ele menciona, para a gente ter uma capacidade de análise mais crítica e poder reagir a muitas dessas informações. Mas o mais importante nesse início não é tanto a crítica aos temas que estão sendo lançados, ao tema como, a partir do vídeo, parece que o Mercosul é uma organização perfeita, que ele funciona maravilhosamente bem, e que ele abrange e gera essa paz, e essa harmonia, e essa integração plena, o que não é a história do Mercosul, não é a verdade da nossa região. E obviamente, como disse agora, comentou o Sebastião, ele não abrange nem de perto a complexidade do Mercosul, falta muito o aspecto democrático da região, ele não menciona a existência do Parlamento do Mercosul, e isso são pontos que a gente vai aprofundar pelo curso, e com as discussões, com material de apoio que a gente vai poder trabalhar ao longo do curso. Esse vídeo, como diz a Nicole, ele está desatualizado, esse vídeo acho que é de 2017, mas eu quis mostrar para vocês que ainda não tinham essa visão de conjunto do Mercosul, ter uma primeira aproximação antes da gente começar a análise por meio dos temas da aula, tá? Vou fechar aqui esse e poder reapresentar de novo o nosso PowerPoint. Então, vamos lá. Antes da gente começar, alguma pergunta dessa primeira parte? Alguma dúvida da apresentação geral? Então, vamos começar. Parlasul, parlamento para o qual o Brasil não fez as eleições de seus representantes ainda. Vamos comentar sobre isso na semana que vem, quando a gente analisar o funcionamento da organização internacional, Ingrid. Parlamento do Mercosul, a sua constituição, a forma como ele está organizada e a existência da possibilidade de eleições diretas e que países estão conduzindo eleições diretas e que países mais recentemente, que tinham eleições diretas e passaram eles renunciaram ao direito de eleger diretamente parlamentares ao Mercosul. Uma decisão extremamente controvertida. No caso da Argentina, isso foi um retrocesso grande, que agora está sendo discutido na Corte Suprema da Argentina, mas nós vamos mencionar isso mais adiante, tá? Questão de mobilidade de aposentadoria, novidade para mim. Quais políticas além dessas foram instituídas? Vamos ter duas aulas específicas para analisar isso, Lidiane, a dimensão social e cidadã do Mercosul, todos os direitos vinculados à mobilidade de pessoas, à mobilidade de trabalhadores, mobilidade de aposentados, mobilidade de estudantes de ensino médio, ensino fundamental, de graduação, de pós-graduação. Em todos esses níveis, o Mercosul tem estabelecido políticas regionais de mobilidade, que merece uma análise um pouco mais detalhada para vocês que têm esse interesse mais específico no Mercosul, ao menos a esse nível de curso. O Tratado de Assunção será comentado, obviamente, é o nosso cartão, é a nossa carta de abertura do Mercosul. Mercosul, Estados-partes e associados, retomando. Hoje, como Estados-partes ou Estados-membros, Estados-partes é a nomenclatura que utiliza o Mercosul no Tratado de Assunção, no Protocolo de Ouro Preto e todos os demais tratados e normas derivadas, então a gente vai utilizar a partir da expressão Estados-partes.
Hoje, como Estados partes, temos Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A Venezuela está suspensa por descumprimento do protocolo de Ushuaia. Os demais estados invocaram o protocolo de Ushuaia para suspender a Venezuela. Quem está em processo de adesão atualmente é Bolívia, pelo que se menciona desde o ano passado. Bolívia é um estado, está em estado avançado de adesão, poderia estar concluindo o seu processo de adesão ao longo desse ano, ao menos nos requisitos técnicos de incorporação de normas, de cumprimento dos requisitos comerciais e normativos para sua adesão. E estados associados, a gente tem então em Colômbia, Chile, Equador, Peru, Guiana e Suriname. Com isso, a gente pode ver que o Mercosul, quando a gente fala de Mercosul, não são apenas 4 estados, a gente está falando hoje de América do Sul inteira, sendo integrada por meio do Mercosul, cada um dos estados, cada uma das nações comprometida com o Mercosul em alguns aspectos. Os estados partes têm vinculação completa, ou seja, eles aderem de forma irrestrita ao Mercosul. A Bolívia está se comprometendo a aderir de maneira completa e irrestrita ao Mercosul, ou seja, absorve todo o acervo jurídico, assume todos os compromissos inerentes a um Estado parte pleno. Os Estados associados fazem acordos com o Mercosul como se fosse uma membresia, uma adesão à la carte, ou seja, negocia acordos comerciais em setores específicos, faz acordos de aspectos sociais e cidadãos em aspectos específicos. Alguns estados aderem ao acordo de previdência social, de aposentadoria, por exemplo, outros aderem à parte de educação, de mobilidade educativa, outros aderem à circulação de trabalhadores, ou seja, depende como cada estado associado está vinculando-se ou não. Essa é a condição do estado associado. Os que são estados plenos assumem o pacote completo, as agendas completas, e não é um espaço de discussão no que se cumpre ou não se cumpre quando se é estado pleno. Não vou olhar para as perguntas agora para a gente poder seguir adiante, mais adiante a gente vai poder repassar. Os principais objetivos do Mercosul são livre circulação de bens, serviços, capitais e trabalhadores. A gente está falando aí de bens, produtos, né, serviços, capitais, volumes de investimentos e trabalhadores, para gerar um espaço de zona de livre comércio. O segundo objetivo é a adoção de uma tarifa externa comum, que é a ferramenta básica para a constituição da União Aduaneira, que a gente vai analisar daqui a pouco. O Mercosul também se propõe a criar uma política comercial exterior comum, ou seja, a política comercial externa dos Estados membros, Estados partes, deixa de ser nacional e passa a ser regional, é comum. A harmonização das legislações é um elemento subsidiário a esses objetivos, mas fundamental. As normas precisam ser harmonizadas nos 4 países, nos 5 países, ou nos 6 países, ou nos 12 países, dependendo se somamos os Estados associados, a depender do tema que a gente está analisando. E também, em alguns aspectos, existe um objetivo de coordenação de políticas macroeconômicas. Por algum tempo se tentou fazer análise de níveis de desemprego, níveis de inflação, de moeda corrente. Por algum tempo se discutiu a possibilidade de trabalhar a moeda comum, todos elementos que por trás discute a região como um sistema macroeconômico de maneira conjunta. É um desafio fazer isso. Existem grupos de monitoramento macroeconômico que se reúnem na instância do Mercosul para tentar fazer esse intercâmbio de indicadores, mas é um objetivo de fundo do Mercosul para tentar manter uma harmonia em matéria de política macroeconômica.
um momento aqui para eu revisar aqui nas perguntas. Que bom que já está fazendo um bombardeio de dúvidas. Perfeito. Em seguida, a gente vai repassar para poder continuar as perguntas. Em que estado está o Mercosul nesses 3 objetivos? Os 3 pilares centrais do ponto de vista de integração comercial, e é nesses que a gente vai tentar centrar nessa primeira etapa, é o Mercosul como zona de livre comércio, o Mercosul como união aduaneira e o Mercosul como mercado comum. Tá? Como zona de livre comércio, o Mercosul estabeleceu para si esse objetivo de ser um espaço de livre circulação de bens. Ele trabalhou ao longo disso nos seus primeiros anos, de 91 a 94, foi implementado o programa de liberalização comercial, e de 95 a 2000, passou pelo regime de adequação final, os últimos ajustes, para em 2000 ser finalizado a zona de livre comércio. O Mercosul é hoje uma zona de livre comércio, o comércio intrabloco entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela sofre tarifa zero de importação. Ou seja, não se paga imposto sobre nenhuma mercadoria que circula fronteiras, tá? Intrabloco. Isso é uma conquista que já vem de quase 20 anos. E isso tem 2 exceções, é quando a gente fala do setor automotor e do setor açucareiro. Eram setores econômicos que já estavam sendo negociados bilateralmente antes do Mercosul, dentro no âmbito da LAD, se manteve como espaço bilateral, então não é negociado regionalmente. Tá? Algumas pendências que estão no processo de constituição da zona de livre comércio é o aperfeiçoamento do regime de origem para os que ainda não conhecem o tema, a gente vai analisar eles mais adiante, mas é basicamente a capacidade do bloco definir o que é mercadoria nacional como a partir de alguns certos requisitos para definição do que é produto nacional, ou produto também nacionalizado, quando a gente passa por um processo de importação. Quanto do valor agregado ao bem foi processado dentro do país. Já que hoje em dia a gente não tem bens praticamente 100% nacionais, a constituir, por exemplo, um telefone passa por plástico importado de um país A. As peças eletrônicas vêm de países B e C. Ou a propriedade intelectual sobre o telefone vem de um país D. E quando a gente constrói esse bem dentro do Brasil, de que forma a gente pode determinar que é um produto feito no Brasil, made in Brasil? Como que a gente pode dar esse selo? Depende se ele cumpre com os requisitos do que se chama regime de origem. É quando ele conforma um percentual do valor dele, é onde ele foi fabricado. Se mais de 40%, 50%, 60% do seu valor foi consolidado num país X, ele é originário daquele país. Em linhas muito gerais, muito grosseiras, é isso que é regime de origem. O Mercosul tenta avançar no que se constitui regime de origem regional, para não ver essa discriminação. Ou seja, se soma a produção dentro da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, a gente vai ter um produto Mercosul, quando a gente falar de comércio extra-bloco. Tá? E o outro elemento difícil de avançar é sempre restrições não tarifárias, que faz parte do gargalo da harmonização legislativa. Muitas vezes existe um bem que é impedido de circular porque não obedece a alguma nova regulamentação sanitária, por exemplo, ou não obedece a alguma nova regulamentação ambiental, ou não está de acordo com o carimbo emitido pela vigilância sanitária do Uruguai, que não reconhece mais o carimbo da vigilância sanitária do Brasil. Isso não é restrição à zona de livre comércio, isso é restrição não tarifária, que é um sistema de liberalização muito mais complexo, que a gente vai comentar mais adiante. A gente está
na análise de zona de livre comércio, mas a zona de livre comércio é apenas o comércio intra-bloco. Como que esse bloco comercializa extra-zona? Por meio de uma união aduaneira. O Mercosul escolheu optou negociar internacionalmente e comercializar internacionalmente por meio de no formato de união aduaneira. Isso significa harmonizar os impostos de importação extra-bloco. Quando se importa um bem da Coreia do Sul, da União Europeia, dos Estados Unidos ou da África do Sul, por exemplo, antes do Mercosul, cada um dos países podia definir o seu imposto de importação livremente. Agora não. Agora se negocia conjuntamente, se estabelece o imposto de importação conjunto. Isso se chama tarifa externa comum. O Mercosul hoje tem harmonizado quase 15 mil produtos com imposto harmônico, por meio da tarifa externa comum, que é definido pela nomenclatura comum do Mercosul. Se você quer importar, por exemplo, clips pela Argentina, estando na Argentina ou estando no Brasil, você vai digitar o número da nomenclatura comum dele e vai aparecer como importador argentino e como importador brasileiro o mesmo imposto. Já não existe diferença tributária internacional, externa, quando a gente muda de país. Isso é o efeito de constituição de uma união aduaneira. Hoje a tarifa externa comum média está em 11% de imposto, varia de 0%, alguns produtos têm taxação zero, e outros chegam ao limite previsto pela Organização Mundial do Comércio, o máximo, que é 35%. Tá? Alguns outros elementos que complementam a conformação da União Aduaneira é a existência de um Código Aduaneiro do Mercosul, que existe, mas que está em processo de incorporação pelos Estados-partes. Existe o processo de distribuição da renda aduaneira. Eu vou elencar aqui alguns temas, a gente não vai conseguir comentar e aprofundar todos. É necessário a harmonização das medidas antidumping, de medidas de subsídios. Muitas vezes os países utilizam subsídios nacionais que interferem na concorrência com os países dos demais membros do Mercosul. Quando os países do Mercosul sofrem algum tipo de dumping ou subsídio extra-bloco, um dumping chinês, por exemplo, o Mercosul deveria ter implementado aquilo que ele se propôs a fazer, que se chama defesa comercial conjunta. Não é levantar medidas antidumping de forma isolada, forma nacional, mas como bloco. Tá? E a parte mais complicada da União Aduaneira é a obrigação de fazer acordos comerciais com terceiros de maneira conjunta, porque o acordo comercial serve justamente para reduzir tarifa externa, os impostos de importação, e também para alcançar impostos de importação no sócio, com quem está negociando, mais baratos. E isso, se não for conquistado pelos todos os membros do Mercosul simultaneamente, a gente vai ter uma perfuração da União Aduaneira por meio desses acordos negociados individualmente. Então, ele é também um elemento fundamental para a manutenção da União Aduaneira. Tá? Continuando aqui na apresentação, o terceiro pilar de uma zona de um processo de integração como o Mercosul é a constituição do mercado comum. Aqui também eu vou elencar, a gente vai aprofundar os elementos do mercado comum mais adiante ao longo do curso, mas a gente tem que entender que mercado comum é a existência de uma circulação intra-regional para além de produtos. Então, a gente não está falando só de um espaço de livre comércio de bens, está falando também de livre circulação de trabalhadores, de livre prestação de serviços e de livre circulação de capitais e de investimentos. Isso são os 4 pilares de um espaço, de um mercado comum completo. Mercosul, em termos de mobilidade de trabalhadores, tem um acordo de residência, que é muito avançado, é um acordo de vanguarda hoje, quando se estuda residência, é mais avançado em termos de direitos de migração e direitos de residência do que os acordos de residência intra-União Europeia. Então, ele é um acordo bastante
permissível e bastante garantidor de direitos para quem faz circulação e mobilidade humana intra-Mercosul. Seguridade social ou previdência social, é um acordo que assegura ao trabalhador contribuir e recolher benefícios previdenciários em mais de um estado parte, e isso não dificultar o seu processo de aposentadoria. Trabalha 10 anos no Brasil, 10 anos na Argentina, 15 anos no Uruguai, pode se aposentar no Uruguai ou na Argentina ou no Brasil, que vão se somar os períodos contributivos. E, por fim, a declaração sociolaboral, que é embora seja chamada de declaração, ela é um grande harmonizador de direitos trabalhistas dentro do bloco. A pessoa e o trabalhador pode circular regionalmente e ter a garantia de que os direitos trabalhistas vão se manter de maneira equilibrada e harmônica, independente do país aonde trabalha. Obviamente, eu estou fazendo essa apresentação genérica, para depois a gente poder analisar os temas mais de fundo de cada uma dos temas que a gente está apresentando. Em termos de mobilidade de serviços, aqui a gente fala de prestação de serviços como pessoa jurídica, como empresa, como profissional, habilitado em um país que pode prestar serviços em outros, como um engenheiro, como um arquiteto, como um advogado, como um médico, quando se fala de unipersonal, como uma empresa de tecnologia da informação, uma empresa de telecomunicações, que tem sede em um país e pode operar e pode prestar serviços em outros países do Mercosul. Isso é um tema que exige uma apresentação mais ampla em si mesmo, sobre como funciona o comércio de serviços do Mercosul, mas é importante entender que existe, que está em vigor desde 2005, e ele tem essa metodologia de listas positivas, ou seja, usufruem da liberdade e da mobilidade de comércio de serviços os setores que os países concordam em ingressar dentro dessa área. Ou seja, não são todos os prestadores de serviços que estão habilitados a prestar serviço em toda a região, são aqueles que estão aceitos nas listas positivas definidas pelo Mercosul. E, por fim, em termos de mobilidade de capital produtivo, isso foi um dos primeiros pontos onde se alcançou os protocolos de Colônia de Buenos Aires, mas que teve pouco impacto em termos de facilitar a circulação de investimentos, foi ficando muito defasado em matéria dos formatos de prestação de serviço internacional. Hoje, com os formatos de prestação de serviço por meio à distância, prestações de serviços online, prestação de serviços que permite subcontratações. Foi um marco jurídico, um marco regulatório que avançou muito nesses últimos 20 anos. Agora, o Mercosul assinou 2 últimos protocolos, em 2017 e 2019, mais recentes, que atualizaram esse marco regulatório que diz respeito à mobilidade de capital produtivo, que é o protocolo de facilitação de investimentos e o protocolo de facilitação de comércio. E o Mercosul, então, tem amparado também dentro do mercado comum, para além do comércio de bens, circulação de trabalhadores, de serviços e de investimentos, tá bem? Aqui, um ponto para a gente fazer um pouco de balanço de comércio. Não vou aprofundar em aspectos de comércio, a gente ainda vai avançar ainda mais um tempo na agenda. Quero explicar só aqui uns aspectos de comércio, dos principais destinos dos produtos do Mercosul. Aqui a gente está trabalhando dados do ano de 2019, dados do primeiro semestre de 2020 ainda estão sendo processados pela Secretaria do Mercosul. Eu vou mostrar alguns indicadores na próximo slide, mas aqui a gente vê como hoje os principais destinos de exportação do Mercosul 48% é Ásia, e desses 48%, cerca de 30% é China. Em segundo lugar, com 17%, a gente tem União Europeia. E 14% América do Norte, se a gente soma Estados Unidos, Canadá e México. Então, veja como tem uma grande concentração das regiões aqui, em termos de absorção da produção do Mercosul. Os principais produtos que o Mercosul está exportando é sempre esse gargalo e esse desafio da região da América Latina, ser um grande exportador de commodities, tá soja, tá petróleo, tá ferro, milho e farinhas.
de soja como os principais produtos de exportação. Produtos de baixíssimo valor agregado, comparado com o que são produtos de alta intensidade tecnológica. Então, isso é um grande desafio para o Brasil de se desvencilhar dessa natureza de agroexportador, de produtor de matérias-primas, de minérios e de agronegócio. Está aí os carros-chefes da exportação da região sul-americana. O Mercosul tem hoje um intercâmbio comercial de quase 500 milhões de dólares intrabloco, ou seja, é um valor considerável quando a gente fala de comércio intra e extra-regional. Nesse link vocês vão poder acessar aos demais pontos de estatística sobre o comércio do Mercosul. Aqui, para a gente tentar colocar alguns dados preliminares sobre o semestre da pandemia do Covid, onde a gente tem um impacto enorme. Aqui a gente pode ver o que sofre o Mercosul e a região em termos de declínio de produção e de comércio regional. A gente está chegando aqui a nem cerca da metade do que é hoje o comércio e a balança comercial, que seria para a expectativa para o semestre. A concentração da produção do semestre e da exportação do semestre está aumentando muito ao redor da China e caindo ao redor dos Estados Unidos. Ou seja, a China se recuperou mais rápido esse semestre do ponto de vista econômico e já é o grande importador, ainda maior importador do que era. A China está saindo mais dominante no comércio regional com o Mercosul do que era antes. E em termos de importação do Mercosul, o Mercosul comprando cada vez mais também da China. Isso é importante a gente ver como a China ganha esse espaço depois desse período da Covid. Mas essa lâmina aqui são tudo dados muito preliminares. A gente, talvez, ao longo do curso, a gente já tenha acesso à informação um balanço, uma análise de comércio mais precisa desse semestre de impacto da pandemia. Fazer uma primeira pausa para dar uma revisada nas perguntas e ver o que a gente pode sanar de dúvida aqui até o momento. Posso revisar aqui um momento? Qualquer pergunta vocês me passem, me escrevam por aqui. Estão escutando bem? Estou indo muito rápido? Qualquer dúvida vocês me escrevam aqui, que eu vou olhar aqui agora um pouco o chat, tá bom? E tomar uma água. Dá licença. Fabrício Lima fala sobre muitas coisas previstas no Mercosul, mas é bem burocrático, principalmente no quesito de educação. Quando a gente entrar no aspecto da educação, da integração, da mobilidade de educação, mais adiante no curso, a gente vai analisar um pouco mais a burocracia Mercosul e da burocracia dos Estados-partes para a questão de mobilidade educativa. Na Argentina, um projeto na Câmara dos Deputados para convocar eleições de parlamentar. Sim, Sebastião, esse é o projeto que eu me referia, de não ter eleições diretas, de tentar manter eleições diretas na Argentina para o Parlamento do Mercosul, Uruguai e Brasil e Paraguai, cada uma com uma diferente forma de fazer a composição dos seus representantes nacionais no parlamento. Isso a gente também vai analisar na aula que vem. E aqui do Fabrício, dando exemplos sobre a questão da mobilidade regional em matéria de educação. Tudo tranquilo, todo muito bem. Está ficando claro. O Parlamento brasileiro já aprovou a adesão da Bolívia, ainda não. Florência é o último país que está faltando. Todos os demais países já fizeram a ratificação da adesão da Bolívia. Isso é um dos pendentes para o membro pleno, e também tem a questão do espaço
que era todo o acervo jurídico, comercial e aduaneiro que era necessário incorporar. Essa parte técnica está muito bem consolidada do ponto de vista da Bolívia, e agora está pendente de alguns últimos elementos, e por fim, a incorporação do lado brasileiro. Florência fala que o Paraguai também suspendeu eleições diretas, então aí é onde a gente tem hoje, onde Argentina e Paraguai faziam eleições diretas para o parlamento. Nesses últimos 2 anos, retrocederam nesse aspecto, e agora toda a composição do parlamento é por eleições indiretas. A gente elege para o Parlamento Nacional, e dentro dos parlamentos nacionais se indicam representantes para o parlamento regional. Sim, Fabrício diz que, por ser um bloco integrador, o processo de eleição deveria ser o mesmo em todos os membros. Esse é o objetivo, assim está no tratado, mas para não esperar que todos incorporassem e todos adotassem ao mesmo tempo, alguns foram adotando antes, como uma tentativa de impulsionar os demais pelo bom exemplo, mas isso acabou não acontecendo. A gente teve 2 países que consolidaram as eleições diretas para o Sul, e outros 2 que até o momento não fizeram. Mas a gente vai aprofundar isso mais adiante, ano que vem, na aula que vem, aprofundar parlamento, tá bom? Gabriel pergunta se vamos conversar a futuro de Mercosul e de países associados com uma região, Colômbia, Peru e Chile. Sim, na aula 13 a gente vai falar sobre relacionamento externo do Mercosul, e aí tem uma parte muito importante do processo, que é entender a relação do Mercosul com o restante da América do Sul, o que significa a relação Mercosul com Estados associados, o que são os acordos de complementação econômica que existem no âmbito da LAD, e também todo o outro acervo de acordos, que são os acordos de livre comércio, que são com as regiões, com os países de fora da região. Isso a gente vai ter uma aula específica na aula 3 sobre isso. E a aula 4, vamos estudar um acordo específico, que é o acordo Mercosul-União Europeia, que a gente vai conversar também mais aprofundadamente aqui adiante. Aqui eu quero, retomando para a apresentação, tá, pessoal? Não quero estender além do que já estou me estendendo. A primeira aula, eu quis fazer um panorama muito amplo, para vocês terem já uma dimensão mais clara do tamanho do universo que a gente vai abarcar. Aqui é uma linha do tempo bastante detalhada, mas ao mesmo tempo não detalha muito do que é hoje o Mercosul. A gente vai replicar ela semana que vem, então quero passar muito rapidamente por ela, mas dar os grandes momentos da integração, com o Tratado de Assunção, criação do Mercosul em 91, Protocolo de Ouro Preto, que cria a estrutura institucional do Mercosul em 94, 98, que a gente comentou sobre o Protocolo de Ushuaia, de Compromisso Democrático, que desde 98 está vigente a cláusula democrática, Protocolo de Olivos, que cria o sistema de solução de a modernização do sistema de solução de controvérsias, que hoje está amparado pelo Tribunal Permanente de Revisão. 2013, um novo regulamento do TPR, a gente vai falar sobre o TPR e sobre o sistema de solução de controvérsias na aula que vem. Em 2005, a criação do Parlamento do Mercosul e do FOSEM, do Fundo de Convergência Estrutural. Também conversaremos sobre ele semana que vem. 2006, o Protocolo de Adesão da Venezuela ao Mercosul, e 2015, o Protocolo de Adesão da Bolívia, os dois que são de adesão. 2007 e 2009, criação do Instituto Social e do Instituto de Políticas Públicas. Em 2017, 18 e 19, aí uma bateria de acordos e de protocolos de natureza de novos temas da integração comercial Mercosul. Facilitação de investimentos, contratações públicas, coerência regulatória e facilitação. Ou seja, um bloco que nunca parou de produzir acordos de fundo, ele esteve constantemente se atualizando, ele esteve constantemente criando novas agendas, novos órgãos, para ir dando conta da dimensão e das múltiplas dimensões que significa estar num processo de integração tão amplo e tão diversificado tematicamente quanto ao Mercosul. Ou seja, ele não é um Mercosul, não existe apenas com base no Tratado de Assunção e do Protocolo de Ouro Preto. Isso é um engano, isso é uma visão
muito simplista do que é o Mercosul. O Mercosul hoje tem um acervo de tratados fundacionais muito grande, todos eles permeiam hoje o funcionamento do Mercosul e ditam o sistema de funcionamento do Mercosul junto com suas normas derivadas. Também o sistema decisório e normativo a gente vai aprofundar semana que vem. Basicamente aqui a gente entender 3 órgãos mais importantes do Mercosul: o Conselho Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum e a Comissão de Comércio do Mercosul. O Conselho é o órgão político, é o órgão que é representado pelos chanceleres dos Estados-partes, os chefes dos Ministérios de Relações Exteriores. No GMC, o Grupo Mercado Comum é o órgão mais executivo, que a gente tem os coordenadores nacionais, são funcionários diplomáticos de alto nível, mas não são os chanceleres, que tem uma função mais executiva do Mercosul, mais de conduzir a agenda e de ditar as prioridades, de aprovar as decisões semestrais do bloco, e bimestrais, quando há reuniões bimestrais do GMC, e a Comissão de Comércio do Mercosul, que é o órgão que conduz a política comercial do Mercosul, tanto a conjunta externa quanto a intrabloco. O Mercosul funciona por presidências pró-tempores. Semestralmente, um dos países, de maneira rotativa, assume a presidência do bloco. Esse semestre a gente está com a condução do Uruguai, começou em julho, a presidência pró-tempore, e vai terminar em dezembro. Então, o que faz a presidência pró-tempore é organizar a logística das reuniões, sediar as reuniões quando a gente não está em período de Covid, de pandemia. Durante o semestre passado, a presidência pró-tempore foi toda com reuniões virtuais, e esse semestre também estão sendo reuniões pelo método de transmissão por teletrabalho, por videoconferência. E também aqui nessa coluna ao lado, vocês veem outros órgãos com acordo de sede. A gente passa pelos órgãos que têm sede permanente, tem sede. A Secretaria do Mercosul, que é o mais emblemático, que está em Montevidéu. Tribunal Permanente de Revisão, Paraguai. Parlamento do Mercosul, também sediado em Montevidéu. Instituto Social do Mercosul, que está no Paraguai, e o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos, que está em Buenos Aires, na Argentina. Aqui, um organograma que não é para ser lido, porque ele não consegue ser visto, não consegue ser lido de tão pequeno que fica, mas eu quero que ele dê a dimensão do que significa hoje a complexidade da estrutura que existe dentro do Mercosul. Cada uma dessas linhas, que não se consegue ler nenhuma, é um órgão que tem uma configuração específica, tem uma composição específica, tem uma agenda específica e tem um árduo trabalho sendo feito dentro de cada uma dessas linhas que são ilegíveis, de subgrupos de trabalho, de reuniões especializadas, de comitês técnicos, de grupos de trabalho. Cada um desses produz negociações, produz documentos, produz normas que precisam ser processadas e encaminhadas para os órgãos decisórios superiores, e com isso se geram as grandes decisões políticas e se geram as normas que depois voltam a ser implementadas pelas hierarquias inferiores de cada Estado-parte. Isso é a grande lógica, digamos, de um funcionamento de uma organização internacional, que a gente vai aprofundar semana que vem, mas que, quando a gente olha dentro desse pilar, a gente vê a confusão que é. E é uma confusão justamente pelo volume de fóruns dependentes diretos desses 3 órgãos. Do Conselho a gente tem 29 órgãos diretos, do GMC tem 57, e da Comissão de Comércio há outros 10 órgãos. Então, coordenar isso, manter isso harmônico, e todos discutindo os mesmos temas, todo mundo on the same page, é uma missão impossível. É muito difícil para os órgãos decisórios e manter essa condução, e é fundamental que exista esse diálogo para não haver decisões contraditórias e não haver choques no que decide. Por exemplo, reunião de ministro de Educação com reunião de ministro do Trabalho. Uma propõe liberalizar a circulação de reconhecimento automático de diplomas. Na reunião de ministros
de Educação e a reunião de ministros do Trabalho exige certificação técnica para trabalhadores da área de saúde, por exemplo. Ou seja, são decisões contraditórias. Quem mantém essas decisões harmônicas, quem cede, quem negocia, tudo isso é o desafio de uma organização que abrange tantos temas e a complexidade de todos os temas que envolve esse processo de integração. Ok? Seguindo. Aqui uma foto do site da Secretaria do Mercosul. Isso é a sede, na verdade não é site, a sede, desculpa, sede do Mercosul, da Secretaria do Mercosul. Isso fica em Montevidéu. Foi nesse espaço, foi nesse ambiente onde eu trabalhei os últimos 5 anos. Depois eu vou conseguir explicar um pouco mais o trabalho e a função que eu desempenhava, que eu acho que isso interessa a alguns que já tinham escrito por e-mail e perguntado o que caracterizava, qual era a atividade dessa função de funcionário internacional do Mercosul. Agora eu quero comentar, mas em linhas gerais, secretaria é isso que está disposto aí. Ele foi criado logo no início com principais funções: servir de acervo documental, esse universo de 30 anos, de 300 órgãos derivados e decisórios se reunindo semestralmente, necessitavam, logo no início, ter um repositório documental de atas, de normas, de ter uma sede fixa para poder administrar essa documentação, fazer esse acervo, esse controle. Logo mais adiante, foi necessário começar a conduzir a logística do Mercosul, desde aí, apoiar as reuniões, conduzir agendas, manter o controle de orçamentos, dos gastos do orçamento próprio do Mercosul, e também, mais para os anos 2000, foi necessário começar a brindar assessoria técnica para esses órgãos, que estavam em constante reuniões, negociações, e muitas vezes era necessário um olhar especializado, que surgiria da própria organização internacional, para apoiar o bloco na sua tomada de decisões. Isso gerou uma série de recursos, são recursos humanos que estão à disposição dos Estados-partes, há funcionários, há funcionários que fazem atas, há funcionários que fazem os vídeos, como aquele vídeo que vocês viram, também tem funcionários que fazem isso, há funcionários que fazem os estudos técnicos, há funcionários que apoiam a questão de tecnologia de informação. Ou seja, é uma entidade pública própria, que hoje não chega a 60 funcionários, está com aproximadamente 50 funcionários internacionais concursados no Mercosul, e isso são recursos disponíveis para os Estados membros do Mercosul. Tem funcionários brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios e venezuelanos altamente concursados no Mercosul. Onde estamos? Nicole Trevisan pergunta por que o site não é atualizado constantemente. Nicole, isso é um grande problema no Mercosul, é a dificuldade de acesso às informações. Como eu já tinha falado logo no início, a atualização dessas informações passa por uma série de dificuldades logísticas, documentos que precisam ser assinados, digitalizados e subidos à rede. Às vezes não há reuniões de ministro da Educação, como tu mesmo deu como exemplo. Às vezes os ministros de Educação não se reúnem, o que não é o caso, mas às vezes se reúnem e ficam assinaturas pendentes, ou às vezes simplesmente esse documento chega à secretaria, e a secretaria, por excesso de trabalho, deixa esses documentos não digitalizados e não só. Ou seja, há uma grande carência de pessoal, de habilidades técnicas e informáticas para essa nova formato de trabalho digitalizado que o Mercosul está tendo que enfrentar, especialmente nesse semestre de pandemia. Aqui um organograma específico interna da Secretaria do Mercosul, como é que ela está constituída. Tem uma direção, tem algumas unidades técnicas, tem um coordenador e tem todos esses setores internos. Eu trabalhei por 5 anos nesse setor que se chama assessoria técnica,
Fiz um concurso em 2015, vou fazer uma pausa para poder comentar um pouco para vocês esse aspecto antes da gente avançar no próximo tema. Isso foi um processo onde o Mercosul abre concursos internacionais periodicamente. Era uma vaga específica para brasileiros, para o cargo de nível de assessor técnico, que é o cargo que é para o setor de realização de estudos, de relatórios temáticos e de acompanhamento técnico do processo de integração. A gente apoiava negociações quando eram solicitados, fazíamos estudos semestrais para indicar o estado de integração em cada das dimensões que a gente estivesse trabalhando e que estivesse na agenda do Mercosul. Foi um período extremamente rico, retornei com a família de volta no início desse ano, ficamos sediados em Montevidéu. A sede do Mercosul é composta por funcionários internacionais, ou seja, a gente não era funcionário brasileiro, não era funcionário uruguaio, e era o status de funcionário internacional. Quem já passou pela disciplina de organizações internacionais, ouviu falar do que se chamam imunidades diplomáticas. Então, funcionário internacional, funcionário de organização internacional também é um portador de imunidade diplomática na condição de funcionário internacional, e ele tem a gente tinha uma função de apoio, de estar na mesa de reuniões junto com os demais estados e não falar em nome do seu estado de origem. Eu nunca falei em nome do Brasil, não necessariamente precisava concordar com o Brasil. Muitas vezes em reuniões, os documentos que a gente elaborava no setor eram conflitantes com os interesses de alguns dos estados-partes, mas qual era o vetor e qual era o diferencial dos nossos aportes? Os aportes da Secretaria era ter a visão regional, a visão de bloco. Se para a implementação do acordo de mobilidade de educação, por exemplo, fosse necessário reverter a norma da Argentina que exige tantos anos de residência para a circulação, isso aparecia no relatório, mesmo que a Argentina não gostasse do relatório, e isso fosse algo que conflitasse com a soberania da Argentina ao redigir o relatório e ao ler o relatório. Ou seja, esse é o diferencial dos trabalhos que eram feitos no âmbito da Secretaria, e são trabalhos basicamente dirigidos para as negociações internas. Não são documentos públicos, alguns relatórios são públicos, mas são quase todos documentos de trabalho interno da estrutura internacional. A grande maioria dos que eu consegui acesso público deles, eu vou disponibilizar aqui para vocês, por meio de links, ou subir direto dentro do Google Classroom, para vocês conhecerem o formato do trabalho e o conteúdo mais importante dos trabalhos que se produzem dentro da Secretaria do Mercosul, em termos de relatórios técnicos. Ao longo do curso, a gente vai dar mais alguns exemplos desses trabalhos que a gente e temas que a gente trabalhou ao longo desse semestre. Aqui alguns links que eu quero deixar expresso para vocês, que são direto da Secretaria do Mercosul, que vão ajudar vocês a fazer pesquisas. Para aqueles que estão fazendo pesquisa, vários me escreveram dizendo que estão fazendo pesquisa de mestrado e alguns de doutorado, algumas pesquisas de iniciação científica sobre o Mercosul, que estão assistindo agora ao curso. Esses são links fundamentais para vocês terem acesso a fontes primárias do Mercosul. Muitas vezes a gente não sabe onde conseguir documentação oficial, normas oficiais, que calendário de reuniões, quando se reúne cada órgão e aonde, onde estão os relatórios públicos do Mercosul. Aqui vocês conseguem acessar a todo esse material. Do ponto de vista comercial, tem também esses links que ajuda aqueles que estiverem trabalhando em cada uma dessas áreas, com estatísticas atualizadas de comércio, o regime de origem do Mercosul, aquilo que eu comentava. Vocês querem saber como configurar a produção, se telefone celular é um bem produzido no Brasil, na Argentina, no Paraguai ou extra-bloco. Vocês vão lá, buscam no regime de origem, buscam o nome do produto ou buscam diretamente o número
da nomenclatura comum, se vocês conhecem, ele vai dizer qual é a composição dos requisitos específicos de origem. E da nomenclatura oficial, aqueles quase 15 mil impostos de importação comuns que eu havia comentado para vocês, estão todos disponíveis aí na página da nomenclatura oficial da TEC do Mercosul. Querem saber qual é o imposto de importação para produto X, que vocês estão fazendo alguma pesquisa, ou se vocês trabalham para o mercado, para iniciativa privada, vários escreveram informando que trabalhavam na iniciativa privada com temas de comércio exterior e de consultoria para temas de Mercosul. Aqui vocês podem assessorar melhor, sabendo as tarifas externas que estão vigentes hoje no Mercosul, para cada uma das 15 mil mercadorias importadas pelo bloco. Tá? Deixa eu fazer mais um parênteses, quero saber se tem alguma pergunta, como andam com as dúvidas e em que situação estamos. Professor, você acha que a CCM poderia funcionar como órgão para coordenar aplicações de política antidumping regional, seguindo um procedimento similar a 4914 de ações materiais? Já teve essa função, Sebastião, há muitos anos atrás, os mecanismos de defesa comercial conjunta esteve na Comissão de Comércio, as medidas de ações pontuais têm um certo um viés parecido, mas não serve para isso. Mas a Comissão de Comércio já teve uma função de análise de defesa comercial conjunta. Os meandros do funcionamento e do não funcionamento, a gente não consegue aprofundar agora, mas várias vezes já se tentou retomar essa discussão e depois se abandonou a discussão de defesa comercial conjunta no Mercosul. Hoje em dia já não é mais um tema em agenda, tá bom? Podemos seguir? Então, já que analisamos o ponto de comércio, vamos para a última fase, a última etapa, para a gente tentar analisar aqui o aspecto do... Mais uma pessoa entrando aqui. Muito bem. Mercosul, até agora, pelo que a gente viu nos objetivos, que eu tentei aprofundar um pouco mais, a gente estava falando especificamente de comércio, de zona de livre comércio, de união aduaneira, de mercado comum. Mas, ao longo do tempo, a gente viu emergir, dentro da agenda do Mercosul, muitas outras agendas específicas. Do ponto de vista de aspectos institucionais, o Mercosul, como organização internacional, faz muito tempo que vem discutindo esse tema da proliferação de órgãos e fóruns, que está se tornando algo muito difícil de conduzir no Mercosul, essa proliferação de órgãos técnicos e de foros derivados e subforos derivados e comitês dentro dos fóruns, para poder ter uma decisão cada vez mais técnica e mais precisa, mas cada vez com menos capacidade decisória. Então, como coordenar isso, como encontrar o ponto ótimo, é que o Mercosul, há muito tempo, luta com essa discussão entre tentar concentrar tomadas de decisão nos órgãos decisórios e nos superiores, mas, ao mesmo tempo, precisar ouvir a voz dos técnicos que estão na ativa em cada um dos estados-partes, fazendo controle de fronteiras, ou aquele funcionário, como o exemplo que deu, agora não me lembro o nome do aluno que comentou da questão de burocracia na mobilidade e educação. Há um órgão que é composto especificamente por aqueles funcionários que estão nas capitais, fazendo o processamento de cada uma das validações dos diplomas. Esses validadores de diploma do Estado brasileiro, da Argentina, do Paraguai, se reúnem dentro de um comitê técnico, e a opinião deles sobre como melhorar a mobilidade acadêmica intrarregional é tão importante quanto a decisão dos ministros de educação. Então, essa proliferação não é má, e não é maliciosa, e não é maléfica para o bloco em si mesmo. A grande dificuldade é como construir uma coordenação e facilitar esse processo decisório para que as decisões do Mercosul sejam, ao mesmo tempo, técnicas, viáveis, portanto, se forem técnicas, são viáveis do ponto de vista técnico, mas também viáveis do ponto de vista político. Então, esse duplo filtro e dupla análise no processo de tomada de decisão é fundamental na agenda do Mercosul.
A transparência é um grande processo, essa falta de informação na página web, atualização da página web, ter relatórios públicos, que os documentos produzidos pelo Mercosul sejam públicos, que as posições negociadoras dos Estados-membros seja pública, a gente saber como que o Brasil vota no Mercosul, como que o Brasil negocia no Mercosul, que posição o Brasil apresenta quando ele está falando sobre negociações externas, e a gente precisa saber disso, isso não fica público, tá? Então, são questões que estão na agenda do Mercosul faz muito tempo e não se consegue resolver. A gente vai tentar analisar isso mais adiante quando a gente falar sobre os aspectos das instituições na semana que vem. O orçamento comum do Mercosul, não esquecemos que isso aí é patrimônio público, o Mercosul é um patrimônio público e é financiado com os nossos impostos, com os nossos orçamentos nacionais. Então, como se organiza, como se faz prestação de contas, como se presta devido conta aos seus funcionários, aos seus cidadãos e aos seus financiadores, é um ponto fundamental do Mercosul. Agora, mais do que nunca, a agenda digital se instalou na discussão do Mercosul, que, com base na necessidade de fazer todas as reuniões ao longo do semestre passado, foi necessário ter muito claro e muito bem documentado como funcionariam reuniões virtuais, a validade jurídica das reuniões virtuais e dos documentos assinados nessas reuniões, gerar normas, atas, novas decisões políticas assinadas à distância, reconhecer a validade jurídica dessas assinaturas, que a assinatura de um presidente, que de um ministro, de chefe de Estado, de um ministro de Estado, tenha valor por meio de uma assinatura eletrônica num outro país, a reconhecimento recíproco daquela entidade certificadora que reconheceu a assinatura da presidência argentina no Brasil, sem precisar também reconhecer firma num outro país. São uma série de aspectos que, do ponto de vista institucional e burocrático, são muito difíceis de harmonizar. Isso levou-se muito mais tempo do que se devia, mas finalmente se concluiu isso no ano passado, finalmente antes da chegada da Covid. Tá? Mas são aspectos que a gente vai... Essa tela que vocês estão vendo sobre aspectos institucionais vai ser o foco da aula da semana que vem. Entender o Mercosul como organização internacional e como o Mercosul está posicionado como em um nível de modernização institucional e jurídico nesse aspecto. A gente vai ser o foco de análise da semana que vem. Na dimensão comercial e econômica, a gente tem no gráfico da esquerda os temas tradicionais do Mercosul, que é sempre aperfeiçoar a zona de livre comércio, eliminar cada vez mais as medidas não tarifárias, assegurar que, para além da tarifa zero na circulação intrabloco, que a mercadoria possa circular livremente pela fronteira, sem precisar passar por controles de aduana, controles de alfândega, controles de barreira sanitária, fitossanitária, todos esses aspectos que não são tributos, possam também ser aperfeiçoados na zona de livre comércio. Por isso que a nova agenda de facilitação de comércio é tão importante. A gente vai ter uma aula específica sobre facilitação do comércio, onde a gente vai entender o que é o gargalo hoje da facilitação de comércio, para entender a solução para essa zona de livre comércio imperfeita. Essa zona de comércio hoje, embora a gente já tenha tarifa zero e a gente não tem livre comércio, livre circulação, o que está faltando? E aí vem a agenda de facilitação de comércio, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Sobre a união aduaneira, os temas que a gente já falou, que faltam ainda aperfeiçoar para ter uma união aduaneira completa ou perfeita. O mercado comum também, que a gente já tinha mencionado, e o tópicos mais de fundo sempre da discussão sobre a natureza do comércio interregional. O que isso quer dizer? Que tipo de produtos nós estamos comercializando entre nós e que tipo de produtos nós estamos comercializando com a região. Para que serve o Mercosul
do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento regional, para criar simplesmente comércio de produtos importados, ou se é para gerar comércio de produção local. Nós queremos estimular cada vez mais industrialização argentina, industrialização brasileira, industrialização paraguaia, uruguaia, ou a gente quer ser uma grande plataforma de livre comércio de produtos importados da China, da Coreia do Sul. Qual é a função do Mercosul em termos de natureza de comércio e de natureza de desenvolvimento? Essa é uma discussão muito importante, discussão de fundo, que a gente vai tocar nela ao longo do curso. Tá? E, além desses temas, tem os novos temas que entraram na agenda de integração regional, que são a facilitação do comércio, que eu já comentei, facilitação de investimentos. Agora a gente não fala mais de equiparar o investidor estrangeiro ao nacional, a gente está falando de uma série de novas medidas que vão proporcionar ao investidor estrangeiro, seja de dentro da região quanto de fora da região, um tratamento beneficioso para a gente não precisar depender de investimentos nacionais. No Brasil, isso não é um problema, é um país que historicamente tem muito mais capacidade de investimento local, nacional, mas para países como Paraguai e Uruguai, permitir investimento estrangeiro, tanto da região quanto de fora da região, é fundamental para a sua consolidação como plataforma de desenvolvimento industrial, tecnológica, não depender apenas de suas economias locais e de poder contar com investimentos estrangeiros bem conduzidos, bem orientados para atender aos interesses do Estado e da população. Por isso, uma boa regulação em investimentos é fundamental. Compras governamentais, também chamado de compras públicas, compras governamentais, ou licitações, é um dos grandes pontos que avançou o Mercosul recentemente, que é permitir que dentro da região, todas as licitações geradas pelos 4 estados, permita que empresas públicas ou privadas de outros estados possam concorrer. Por exemplo, uma licitação do governo federal quer licitar, agora a gente está ouvindo a discussão sobre licitação do saneamento público. A gente quer licitar o funcionamento do sistema de saúde pública do estado de São Paulo ou do estado do Mato Grosso, por exemplo. Além de habilitar empresas privadas brasileiras, podem se habilitar outras empresas públicas ou de economia mista brasileiras, mas também podem se habilitar empresas privadas e públicas ou de economia mista da Argentina, do Paraguai e do Uruguai em condições de igualdade. Ou seja, a gente passa a permitir que os demais sócios também participem possam ser fornecedores dos nossos serviços públicos. Isso foi um passo enorme dado dentro do Mercosul, tanto para movimento de receber bons prestadores e mais competitivos prestadores de serviços públicos no Brasil, quanto para o Brasil prestar serviços públicos e para as empresas brasileiras prestarem serviços públicos nos países da região em condições de igualdade. Tá? E o último ponto aqui, coerência regulatória, é para a gente assegurar que cada vez mais, pela difusão de temas e difusão de regras específicas e regulamentos técnicos, haja sempre esse elemento de coerência regulatória. Nós vamos falar sobre isso semana que vem, quando a gente tratar do tema do processo legislativo do Mercosul, mas é um elemento que volta agora com força, porque cada vez fica mais nítido que a incoerência regulatória é um dos grandes gargalos do comércio, da produção e do investimento. Tá? Em termos de dimensão social e cidadã, os 3 grandes temas que hoje estão na agenda do Mercosul, direitos humanos e sociais sempre tiveram presentes. Ele é um grande vetor hoje da integração. A gente tem um Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos, a gente tem o Instituto Social do Mercosul, que mostram como a institucionalidade do Mercosul, a Organização Internacional do Mercosul, tem pilares específicos para trabalhar nessas 2 áreas e monitorar o avanço nessas 2 áreas. Mais recentemente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, vem entrando com força nas discussões do Mercosul. Ao longo dos últimos 2, 3 anos, os ODS e a Agenda 2030 vem permeando agora a discussão regional. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. E o Estatuto da Cidadania, que também vai ter uma aula específica sobre isso, que é para permitir que a gente
construa um grande tratado de direitos fundamentais, onde a gente tem em um só documento todos os direitos que pode aceder um cidadão do Estado, de um Estado do Mercosul, e nos temas vinculados a esses que estão no gráfico da direita, em matéria de circulação de pessoas, em matéria de circulação em zonas de fronteira, em matéria de cooperação consular, trabalho, emprego, previdência social, educação, defesa do consumidor, exercício de direitos políticos, tudo isso está contemplado no que virá a ser esse Estatuto da Cidadania, que está previsto para entrar em vigor no ano que vem. A gente vai ter uma boa discussão sobre isso. Esse é um dos temas que na Secretaria do Mercosul a gente vinha trabalhando muito presente. Ao longo desse ano temos informações muito concretas e muito frescas para trabalhar com vocês nessa dimensão. Então, aguardem para a gente poder trabalhar esses temas que vocês já mencionaram de mobilidade da educação e de circulação em zonas de fronteira para mais adiante ao longo do curso. E, por fim, essa agenda que vem sendo impulsionada há muito tempo e ganha mais dimensão agora, que é a agenda de relacionamento externo. O Mercosul sempre é taxado como um bloco muito fechado, é o que a gente escuta na mídia, é o que a gente escuta nas grandes críticas públicas que se faz, mas o que a gente pode ver por essa lâmina, que o Mercosul hoje possui acordos ou negociações ou diálogos comerciais com mais de 90 países, de todos os continentes, né? Já tem acordo comercial firmado e fechado com a União Europeia, com a EFTA, que é o European Free Trade Agreement, tem acordos em vigor já com Israel, Egito, Índia, a África Austral e com o SGPC, com o Sistema Geral de Preferências Comerciais, que abrange mais de 30 países que se beneficiam desse acordo de preferências comerciais, e um acordo fechado com a Palestina, aí cada um deles com a sua devida estado de vigência. Tem negociações em andamento hoje mais avançadas, os mais avançados são com o Canadá, Coreia do Sul e Singapura, e Líbano. Líbano começou a primeira rodada, mas já começou muito forte, já tem trocas de ofertas avançadas. A gente vai conversar especificamente sobre a parte de relacionamento externo na terceira aula. A gente vai ter a oportunidade de aprofundar essa lâmina com mais profundidade. E aqui o ponto que tinha perguntado o colega sobre a Aliança do Pacífico, sobre as negociações com os Estados associados, que são a Aliança do Pacífico, e além dos associados outros, também da América Central e do Norte, e a SICA, que é o sistema da América Central. Tá? E, por fim, diálogos comerciais, políticos e econômicos que o Mercosul vem desenvolvendo hoje, por exemplo, com a China, com a União Euroasiática, que é a união que envolve Rússia e todos os Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, todos juntos dentro dessa União Euroasiática, Austrália e Nova Zelândia, ASEAN, que é a Associação do Sudeste Asiático, Conselho de Cooperação do Golfo, e Japão. São todos regiões do planeta e países específicos com que o Mercosul tem acordos, tem negociações em andamento ou tem diálogo econômico, político e comercial instalado para buscar oportunidades de desenvolvimento, buscar oportunidades de comércio para a região. Aqui, em forma de mapa, a gente consegue ver um espaço de forma mais visível, o alcance da rede de acordos que o Mercosul tem, com quem ele já tem acordos firmados, e cada um dos tipos de acordo comercial que estão firmados. Pela natureza, a gente vai detalhar isso na aula sobre relacionamento externo, e aqui com quem que existe negociações comerciais em andamento, ou seja, a gente vê que tem negociações em andamento com a América do Sul, com a América Central, com a América do Norte, com a Europa, com o Oriente Médio, com a Oceania e com a Ásia. Então, é uma agenda importante de trabalho do Mercosul, uma agenda importante da região, estar focada hoje em negociações externas. Tá? Com isso, eu quero encaminhar para as conclusões. Quero saber se surgiu mais alguma pergunta. Aqui a Nicole, voltando ao tema do setor educacional, acho que o setor de integração educativa hoje é o tema mais
mencionado aí, pelo visto, no chat. A gente vai aprofundar especificamente esse tema. Mas já adianta, foi muito mal recebido, Nicole, o processo foi estabelecido de uma maneira muito desastrosa. O nosso ministro da Educação, ex-ministro da Educação, por sorte, atuou de maneira muito incompetente nesse processo ano passado. Foi por uma mera questão de vaidade. Ano passado era a presidência para tempo brasileira do Mercosul, quando surgiu a reunião sobre a segunda reunião de ministros de educação, foi convocada uma reunião de ministros de educação e os ministros da Argentina, do Paraguai e do Uruguai não puderam comparecer e compareceram delegados indicados, diplomatas de alto nível, diplomatas de carreira, funcionários de alto nível dos ministérios, secretários executivos dos ministérios de educação. O nosso, então, ministro da Educação se sente extremamente desprestigiado e, por causa deste motivo, diz que o Brasil se retirava do Mercosul Educacional. Não é por nenhuma questão de contrariedade com a pauta, com a agenda de educação, é simplesmente porque não achava que não era importante, que não lhe estavam dando a devida importância. A boa notícia é que, ao longo desse primeiro semestre, o Brasil voltou a participar de reuniões do setor educativo. Nicole já viu essa chance de retorno, já retornou. Então, não no nível ministerial, mas nas reuniões técnicas, como a gente já havia comentado, essas duplas. Então, na composição de órgãos técnicos, o Mercosul, quando o Brasil voltou a participar, ele simplesmente não participou daquela reunião de alto nível, e foi um ato mais declaratório, mais midiático do então ministro, do que uma saída institucional, porque, inclusive, isso é impossível, inviável, como a gente vai ver mais adiante, quando a gente trabalhar esse tema. Defesa da concorrência CT número 5, quando fiz minhas pesquisas, entre 2007 e 2007, teve um movimento, depois parou tudo. Sim, defesa da concorrência, Luiz, deixou de ser um tema negociado no âmbito da CCM, 2007, 2010, agora entendi, deixou de ser negociado, não é um tema mais que está no âmbito da Comissão de Comércio. Ele, junto com a temática do antitrust, que tu menciona na pergunta abaixo, passou a ser trabalhado dentro do Grupo Mercado Comum, como aspectos regulatórios e dentro de temáticas de concorrência que hoje já não trabalham mais dentro da Comissão de Comércio e estão dentro do Grupo Mercado Comum. Não sei a atualização da discussão sobre o tema de antitrust, de comércio, mas isso agora, eu sei te dizer que não está mais hoje na esfera da Comissão de Comércio e voltou para dentro da esfera do Grupo Mercado Comum, tá bom? Então, eu quero encerrar aqui para a gente poder ter um pouco mais de fôlego e poder encerrar com algumas últimas perguntas antes de fechar o nosso horário. O Mercosul, como a gente pode ver, ele é multidimensional e ele tem uma universalidade de alcance muito importante, tá? O Mercosul, por isso existe essa expressão hoje do que a gente vai analisar, é um regionalismo regulatório. Ele, ao mesmo tempo, ele tenta permear todos os temas possíveis que influenciam a integração regional. O Mercosul e os Estados partes do Mercosul têm claríssimo que o Mercosul e que a integração regional na nossa região não é algo exclusivamente comercial. Isso já é nítido, isso já é óbvio, há muitos anos é óbvio, não importa em que parte do pêndulo ideológico a região esteja, se a gente está falando de um período mais neoliberal, mais desenvolvimentista, mais direita, mais esquerda, como a gente queira taxar o momento do pêndulo temporal que está o Mercosul e a região, constantemente se está dando ênfase em múltiplas dimensões da integração. A gente está sempre fazendo avanços no aspecto comercial, sempre fazendo avanços no aspecto social e cidadão, sempre fazendo avanços em integração educacional,
em convergência estrutural, em tentar buscar o melhor cadeias de valor, cadeias regionais de valor, cadeias globais, posicionamento dentro das cadeias globais de valor. O Mercosul tem essa multidimensionalidade muito óbvia para si e muito clara. O Mercosul nunca se propôs a ser um bloco unicamente comercial, unicamente social, unicamente político. Ele tem clareza de todas essas dimensões e ele necessita regulamentar todas as discussões. Por isso que essa abordagem desde o direito, desde as normas, desde as regras, desde as instituições, fica tão nítido quando a gente aplica isso ao Mercosul, porque ele é um grande produtor de regras, de normas, de instituições e de políticas. Ele não é um bloco regional de proposições teóricas e de discursos políticos. Ele produz documentos concretos, ações concretas, que se enraizam rapidamente em questões aduaneiras, questões de Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, Secretaria do Meio Ambiente. Ele é um bloco que surge para atuar nesses subníveis mais técnicos e, com isso, gerar resultados mais concretos. Essa é a lógica com que ele está constituída, a lógica com que ele se desenvolve. Isso gera, por um efeito, uma consequência imediata, hoje em dia temos mais de 3.500 normas aprovadas ao longo desses quase 30 anos. É um acervo jurídico normativo monstruoso. Cada um deles, cada uma dessas normas tem um nível de vigência, estão incorporadas, não estão incorporadas, estão vigentes, umas já estão derrogadas, umas já não estão mais vigentes, e isso tudo é muito difuso, como a gente vai analisar semana que vem, muito difícil acompanhar isso, mas é fundamental acompanhar isso, porque aí é onde a gente tem a grande geração de direitos e deveres para os cidadãos, para as empresas e para os entes públicos da região. A gente tem um trabalho de peso e de décadas sendo construído no Mercosul, que é destinado não a ser uma produção que fique guardado e acessível exclusivamente por uma página de internet do site do Mercosul, que muitas vezes não está atualizado, como a Nicole mesmo comentou. Isso é um processo que tem uma capilaridade muito maior do que essa e precisa ter um acesso universal muito maior do que tem. E a gente vai tentar analisar formas de solucionar isso e o estado em que está isso na próxima aula. Mas aqui um ponto importante para a gente entender, para responder as nossas provocações no início, é se o Mercosul cumpriu com seus objetivos de fundação e seus objetivos atuais. Vamos ter claro que hoje os atuais objetivos do Mercosul são, para além dos objetivos comerciais e econômicos, são também objetivos estruturais e objetivos produtivos. Ele não está preocupado só em intercâmbio de comércio, ele está preocupado em pensar qualidade de que comércio, o que a gente está produzindo, como que a gente pode produzir de maneira conjunta, como que a gente pode eliminar fornecedores e insumos estrangeiros, insumo chinês, e colocar um insumo brasileiro na produção argentina, por exemplo. Isso chama integração produtiva, e isso é um dos focos de décadas já do Mercosul, de tentar fazer um trabalho de criar encadenamento produtivo regional. O Mercosul é também social e cidadão, sim, e isso não é só do período onde a gente tinha estados mais desenvolvimentistas ou mais de esquerda na região, não. O Mercosul tem preocupação social e cidadã desde sua fundação. As reuniões de educação, as reuniões de cultura, as reuniões de ministros do trabalho são do período mais hardcore do neoliberalismo sul-americano. A gente está nos anos 93, 94, 95, a gente tem a fundação dessas reuniões de ministro do trabalho e de educação, ou seja, não é verdade dizer que o Mercosul virou social e cidadão com o período dos anos 2003, 2004, é nesse período que eles de fato vão tomar conta dessas reuniões ministeriais e produzir e gerar os grandes documentos geradores de direitos da região. Vai ser nesse período dos anos 2000, sim, mas ele é uma preocupação desde a origem do Mercosul ter esses objetivos sociais e cidadãos. O Mercosul é também um bloco que tem
desde o seu princípio, preocupações políticas e geopolíticas. Ele é político porque ele também se preocupa com democracia. Ele já suspendeu 2 vezes Paraguai por violação da cláusula democrática, já suspendeu a Venezuela, está temporariamente suspensa. Ele já se pronunciou sobre violações de questões de democracia e de direitos humanos em outros estados da região, em estados associados. Ele se preocupa com políticas econômicas, ele faz relançamentos políticos quando existe fragilidade institucional. Ou seja, o Mercosul, dizer que o Mercosul ficou muito político não é uma mala palavra, não é uma ofensa ao Mercosul. Ele é um bloco que tem, o peso dele é político, e isso é um dos seus objetivos desde sua fundação, ter essa posição política, justamente porque ele é um ator da política internacional relevante na América Latina e no mundo. E como ele é no mundo, ele é também geopolítico. Como eu falei, ele é uma plataforma de inserção internacional dos países da região. Então, o Mercosul é também um player geopolítico que permite aos países ganharem escala, ganharem voz e ganharem posição nas suas negociações externas. E eles se tornam mais fortes, especialmente Paraguai e Uruguai, quando negociam por meio do Mercosul, ganham um grande protagonismo geopolítico, na aliança junto com a Argentina e com o Brasil, e com a Venezuela e com, futuramente, Bolívia, em se posicionar internacionalmente como um bloco de grande escala geopolítica. Isso faz com que o Mercosul chegue a seus 30 anos ano que vem, com múltiplas agendas de integração na mesa, como a gente já pôde perceber. Os objetivos integracionistas que estão na mesa são extremamente complexos. Complexo do ponto de vista teórico do tema, quando a gente fala como complexidade, como sistema epistemológico, eles são complexos, eles são enredados, eles são transversais, eles são plexos. E isso faz com que, ao regulamentar, às vezes, uma redução tarifária, tu vai gerar uma abertura comercial num país, e essa abertura comercial vai sofrer impactos econômicos num setor específico, que foi reduzido a tarifa. Esse impacto vai gerar problemas no trabalho, e no trabalho vai gerar desemprego. Se gera desemprego, tu vai fazer com que aquele pessoal que estava trabalhando queira buscar emprego em outra região ou em outro país, ele vai querer gerar mobilidade regional, e ao gerar mobilidade, a gente vai precisar também trabalhar com, por exemplo, regras da educação, reconhecimento de diplomas, entende? Então, a gente tem que entender que todos os setores e todas as agendas estão intrincadas, estão imbricadas. Então, essa é a complexidade fundamental para a gente entender que é um grande tabuleiro de xadrez que mexe em cada dimensão. A gente tem efeitos spillover em todos os demais, e isso é o que torna o processo de integração tão complexo e tão difícil de ser criticado pela sua falta de avanço ou pelo seu excesso de burocracia. A gente já comentou isso, vários comentaram isso, porque é necessário toda essa burocracia, é necessário todo esse aparato público, internacional, regional e nacional, para que ele seja bem consolidado e tenha essa institucionalidade, essa solidez. Para que esse contexto institucional e jurídico amplo e profundo, que se enraiza, no entanto, para que esse contexto seja amplo e profundo, é necessário ser conhecido, é necessário ser público, é necessário ser transparente. E é esse o foco que a gente quer dar ao longo do curso, para tentar ir construindo junto com vocês caminhos e ferramentas para tornar mais público e tornar mais amplo e mais democrático esse debate da integração, que é uma construção gradual, é constante, são 30 anos de processo, não é uma invenção recente, e é uma invenção que ainda tem muito caminho pela frente, porque as dimensões da integração vão surgindo, que a gente não conhecia, a evolução dos tempos, ou os desafios dos tempos vão apresentando novos desafios. Por exemplo, Covid, essa pandemia que chega e assola a região, coloca na agenda do Mercosul um tema que o Mercosul não tinha na agenda ainda, que era combate a pandemias. O Mercosul, quando chegou a pandemia, não sabia o que fazer com a pandemia. Ou seja, ele revirou todos os seus objetivos, todos os seus tratados, foi buscar. O Mercosul tem competência para atuar
no combate à pandemia, o que o Mercosul pode fazer no combate à pandemia? E essa dúvida ficou no ar. Eles começaram a buscar funções específicas em matéria de medidas de abastecimento, de comércio, de integração fronteiriça. A gente vai falar sobre o Mercosul durante a Covid mais adiante, mas é importante a gente entender que a agenda do Mercosul nunca está consolidada, ele nunca vai ser perfeito. A zona de livre comércio nunca vai ser perfeita, a União Aduaneira nunca vai ser perfeita, nunca vai ser completa, o mercado comum nunca vai ser completo, e o estado de arte da integração nunca será concluído. A integração é um processo dinâmico, é conflitivo, é pendular, é um movimento de integração, de desintegração. Hoje a gente está em período de distanciamento social, a gente não pode nem falar em integração regional, a gente não tem voos, a gente tem fronteiras fechadas. Então, como que a gente está falando em integração regional se as fronteiras estão fechadas para as pessoas? Então, é isso que coloca em desafio, e é um constante desafio, pensar o Mercosul e aportar ao Mercosul desde a cidadania e desde a universidade, onde nós estamos, cada um de vocês, e a Universidade Federal de São Paulo, nesse processo. Era isso. A próxima aula a gente vai mencionar especificamente o estudo da organização internacional, entender a instituição internacional, entender o que é esse organismo internacional e como que ele está, ao longo dos anos, tentando se modernizar juridicamente e institucionalmente para ser mais ativo, mais eficiente, mais transparente, mais permeável na nossa cidadania. E eu quero ouvir vocês, eu quero saber dúvidas, perguntas. Prometo que vou subir material vinculado a essa aula, e para a aula que vem quero também já subir informação prévia, para vocês terem alguma leitura, para a gente poder reagir um pouco mais, interagir um pouco mais. Não dá para interagir como sala de aula, a gente está nessa dificuldade, para professor isso é muito desgastante, não poder estar em sala de aula, não poder estar próximo, mas vamos adiante. Eu que agradeço a vocês pela aula, pela presença, mantivemos aí uma frequência, uma presença ao longo de todo esse processo, de toda a aula. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Que bom, que bom. Fico feliz que todos gostaram. Semana que vem a gente vai se reencontrar. Se puder, tentem fazer o acesso naquele espaço que eu comentei para gerar presença, para aqueles que são preocupados em obter um certificado. Dentro do Google Classroom tem uma ferramenta que eu criei para vocês entrarem e darem um clique ali para registrar presença. Pelo que eu li aqui ao longo do... Andressa está presente. Andressa teve... Muito bom te ver aqui, Andressa. Andressa foi estagiária na época que eu estava na Secretaria do Mercosul. Hoje, pelo que eu acompanho dela, ela já concluiu graduação, foi para pós-graduação, está em mestrado, uma super interessada no movimentos, na participação social no Mercosul. Fizemos trabalho na área de igualdade de gênero, né, Andressa? Então, bom te ver por aqui. A gente vai resgatando algumas pessoas que fizeram estágio na época que eu estava na Secretaria do Mercosul em Montevidéu. Pessoal, um abraço. Vou desligar por aqui, vou interromper a gravação. Ela vai ficar disponível e o registro da presença vai estar disponível até sexta-feira. Ficamos em contato ao longo, por meio do Google Classroom. Mais fácil eu poder receber, mais garantido que eu receba e-mails de vocês, para não receber direto pelo e-mail, e já fica registrado no nosso chat ali do Google Classroom. Um abraço, boa semana para todos, e a gente se vê na segunda que vem, tá bom? Até mais. Vou interromper a gravação.